De volta com o regimento interno e para falarmos do artigo 25. Não deixem de estudar o artigo 25. Não deixem de estudar as atribuições do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Por quê? Anteriormente, o Tribunal Pleno não tinha tanta atribuição assim, tá? Ele estava mais afeto a questões de solenidade, eleições para os cargos de direção, enfim, atribuições que não chamavam tanto a atenção das bancas examinadoras. Hoje, com o novo regimento interno, é diferente. E aí o cuidado no estudo do artigo 25 precisa ser constante. Provavelmente ele vai ser objeto de prova em um dos concursos do Tribunal de Justiça, tá? Provavelmente uma das atribuições arroladas no artigo 25 vocês irão encontrar em alguma questão de algum concurso do Tribunal de Justiça. Então atenção, vejam só o texto do artigo 25. São atribuições do Tribunal Pleno, tá? Inciso 1º, marquem, apesar de ser redundante, nós já vimos isso. Ó. Inciso 1º, eleger o presidente e os vice-presidentes do tribunal, o corregedor-geral de justiça e o vice-corregedor. Então, eleição dos cargos de direção e também do cargo de vice-corregedor. Inclusive, a eleição vai ocorrer em uma sessão especial do Tribunal Pleno. Mais à frente, nós vamos estudar isso nas sessões do tribunal como um todo, tá? Então, marquem o inciso 1º. A gente já tinha estudado isso também no início do regimento interno, mas é sempre bom relembrar que as eleições para os cargos de direção e para o cargo de vice-corregedor, que não é cargo de direção, ela acontece por parte do Tribunal Pleno, tá? Inciso 2º. Marquem também eleger os 12 integrantes do órgão especial, informação que está na própria Constituição da República. No próprio artigo 93, inciso 11 da Constituição, nós temos a informação que metade do órgão especial de um tribunal vai ser eleito pelo Tribunal Pleno, tá? Como o órgão especial do TJMG tem 25 membros, nós já vimos isso, 13 por antiguidade, 12 por eleição, essa eleição é feita pelo Tribunal Pleno, mandato de 2 anos, admitida uma única recondução. Não se esqueçam da composição e do funcionamento do órgão especial, que nós já estudamos, tá? Então marquem inciso 2º também. Inciso 3º, eleger os integrantes do Conselho da Magistratura que não sejam membros natos. Já estudamos isso também. Lá na composição do Conselho da Magistratura, tá? 10 desembargadores, 5 cargos de direção são os membros natos do Conselho da Magistratura e mais 5 desembargadores não integrantes do órgão especial. Eleitos por quem? Eleitos pelo Tribunal Pleno, tá? Então não se esqueçam dessa informação no inciso 3º. É uma informação relevante? Pode ser cobrada? Pode ser que sim, mas não precisa marcar não, tá? Acho que o examinador aqui ele vai ter predileção por outras atribuições do Tribunal Pleno numa questão específica aí sobre o artigo 25, mas não se esqueçam, tá? Quem faz aí a escolha, a indicação dos 5 desembargadores do Conselho da Magistratura não integrantes do órgão especial é o Tribunal Pleno através de uma eleição, tá? Depois, ó, inciso 4º, marquem o inciso 4º. Por quê? Antigamente era a atribuição do órgão especial. Hoje é uma atribuição do Tribunal Pleno a elaboração do regimento interno. Vejam o texto do inciso 4º, aprovar e emendar o regimento interno. Tanto é que quando se estuda ali o início do regimento interno, qual que é a informação inicial? Resolução do Tribunal Pleno, resolução 003, né? 003/2012, exatamente, tá? Do Tribunal Pleno, tá? Então, uma resolução do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça, o regimento interno do TJ, tá? Inciso 5º, sustar os atos normativos dos órgãos de direção ou fracionários do tribunal que exorbitem do poder regulamentar ou da delegação conferida pelo Tribunal Pleno. Marquem também, porque é uma atribuição nova. Até então, isso não estava expresso no regimento interno do Tribunal de Justiça, tá? Basta a gente lembrar o seguinte, ó. Se eu tenho uma resolução pode ser uma resolução do Tribunal Pleno, como o próprio regimento interno do TJ, por exemplo, mas pode ser também uma resolução
do órgão especial do TJ, tá? Se eu tenho uma portaria, por exemplo, eu posso ter uma portaria do presidente do TJ e posso ter uma portaria, por exemplo, do corregedor do Tribunal de Justiça. Então eu estou falando dos atos normativos internos do tribunal, notadamente, tá, resoluções e portarias. Existem outros atos? Existem. No âmbito da corregedoria, provimento conjunto, provimento, né? No âmbito do serviço administrativo, ordens de serviço e diversos outros, né, atos normativos. Mas notadamente os mais importantes são resoluções e portarias, tá? Aí imagine o seguinte, ó, o órgão especial, ele pode editar então resoluções, mas as atribuições do órgão especial, como a própria Constituição diz lá no artigo 93, inciso 11, são atribuições que são delegadas do Tribunal Pleno. Ora, se o Tribunal Pleno delega atribuições para o órgão especial do tribunal, quando edita uma resolução, ele não pode extrapolar os limites fixados pelo Tribunal Pleno. Se ele extrapola, se ele vai além do seu poder regulamentar, enquanto órgão especial, o que o Tribunal Pleno pode fazer? Sustar, cortar aquilo que extrapolou, cortar aquilo que está em excesso. O mesmo vale para os cargos de direção, por exemplo. Eu tenho uma portaria do presidente. A portaria do presidente extrapola os limites de regulamentação. Eu tenho uma portaria, um provimento do corregedor, tá? Esse provimento, essa portaria extrapola os limites de regulamentação, vai além do que o corregedor poderia fazer, vai além do que o presidente, do que o primeiro vice, segundo vice, do que os cargos de direção poderiam fazer. Quem que tem a competência para sustar isso que vai além, esses atos que exorbitam o Tribunal Pleno, tá? Não se esqueçam do inciso 5º aí, ó. É uma questão nova. Pode ser a questão de um concurso envolvendo aí as atribuições do Tribunal Pleno, tá? Inciso 6º. Referendar projeto de lei ou resolução aprovado pelo órgão especial, nos casos e na forma prevista nesse regimento. Então, ó, eu tenho um projeto de lei que foi aprovado pelo órgão especial. Então, por exemplo, né, uma questão referente a uma revisão da organização e divisão judiciárias. Foi aprovado pelo órgão especial. Tem que passar pelo Tribunal Pleno para ter simplesmente um referendo. Se concorda ou se não concorda. É um referendo, tá? Então, o Tribunal Pleno ele vai ter essa atribuição de referendar projeto de lei ou de resolução aprovado pelo órgão especial, nos casos na forma prevista nesse regimento, tá? Referendou? Tá tudo ok? Aí vai para a Assembleia Legislativa o projeto de lei para tramitar lá na Assembleia Legislativa, de acordo com as regras de processo legislativo que vocês estudam na Constituição do Estado, tá? Bem, inciso 7º. Marquem o inciso 7º. Professor, tem que marcar tudo aqui? Praticamente tudo, tá? Porque muitas dessas atribuições, como eu já chamei a atenção, eram do órgão especial e hoje são do Tribunal Pleno. Marquem o inciso 7º. Eleger desembargadores e juízes de direito para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral. Lá na composição dos TREs, eu não tenho 2 desembargadores e 2 juízes de direito que são escolhidos pelo respectivo Tribunal de Justiça, tá? Quem que faz a eleição na prática dentro do TJMG? O Tribunal Pleno do TJ, tá? Basta lembrar do artigo 120 da Constituição da República, tá? Quem já estudou lá em Poder Judiciário na Constituição da República sabe o que eu estou falando. Quando eu falo da composição de qualquer TRE vai ter 2 desembargadores e 2 juízes de direito, da primeira instância da justiça do respectivo estado. Quem escolhe? O respectivo TJ, tanto os desembargadores quanto os juízes. E no caso do TJMG, é através de uma eleição do Tribunal Pleno. Então, atenção com o inciso 7º aí. Inciso 8º. Marquem também, ó, elaborar a lista tríplice para nomeação de juiz do Tribunal Regional Eleitoral da classe de juristas, tá? No mesmo artigo 120, nós temos 2 vagas no TRE que são destinadas, tá, a advogados, que são os juristas aqui em termos práticos, tá? E essas 2 vagas, elas serão preenchidas pelo presidente da República. O presidente escolhe dentre uma lista de 6 advogados. E essa lista de 6 advogados é elaborada
elaborada por quem? Elaborada pelo Tribunal de Justiça. Está lá no artigo 120. Mas, na verdade, não é uma lista de 6, são 2 listas de 3. Por isso que o regimento interno fala lista tríplice, tá? Porque, na verdade, nas regras da legislação eleitoral, para cada vaga, e são 2 vagas no TRE, tá? O presidente da República tem que preencher uma do primeiro até o terceiro e outra da 4ª até a 6ª indicação. Da primeira até a terceira indicação, uma vaga, né, do TRE. Da 4ª até a 6ª indicação, a outra vaga do respectivo TRE, tá? Então é por isso que o regimento interno do TJ fala lista tríplice, mas na verdade o TJ indica 6 advogados, tá? Mas 6 advogados divididos em 2 listas tríplices, de modo que o presidente escolhe, dentre a primeira lista ali, ó, dentro dos 3 primeiros, um advogado para compor, né, o TRE. E na última lista, na outra lista que tem do 4º até o 6º, vamos colocar assim, tá? O outro representante da advocacia. Não deixem de estudar o artigo 120 da Constituição da República, tá? Se tem uma parte da organização da Justiça Eleitoral que pode cair em um concurso de TJ, é a composição de um TRE. Afinal de contas, eu tenho uma participação decisiva do TJ na indicação dos membros do Tribunal Regional Eleitoral. Seja na eleição dos desembargadores e juízes de direito que irão compor o TRE, seja na indicação dos advogados, na elaboração da lista dos advogados, para que o presidente da República escolha 2. Mas o presidente sempre, a cada 3 indicações, precisa preencher uma vaga. Como são 2 vagas, denota-se então que você tem aí 2 listas tríplices, tá? É por isso que o regimento interno fala, ó, inciso 9, indicar em lista tríplice advogados ou membros do Ministério Público para, aliás, desculpe, né? Coloquei inciso 8º, tá? Desculpe, inciso 9. Inciso 8º, ó, elaborar a lista tríplice para a nomeação do juiz do Tribunal Regional Eleitoral da classe de juristas. Para cada vaga, 3 indicações. São 2 vagas, 6 advogados, fechando com o disposto no artigo 120 da Constituição da República. Não deixem de estudar o artigo 120. E outra questão importante, ó, que eu estava até comentando anteriormente aqui sem querer, tá? Marquem o inciso 9, as indicações do 5º constitucional. Eu tenho a indicação pela respectiva classe. A elaboração da lista sêxtupla é pela respectiva classe. Mas quem reduz da lista sêxtupla para a lista tríplice? Quem reduz da lista sêxtupla para a lista tríplice hoje no TJMG é o Tribunal Pleno e não mais o órgão especial como acontecia anteriormente, tá? Então atenção, ó, atenção, não se esqueçam desse detalhe aqui, ó. Inciso 9, indicar em lista tríplice advogados ou membros do Ministério Público para preenchimento do 5º constitucional nos tribunais estaduais. Então, quando nós estudamos o artigo 94 da Constituição, quando se fala, né, da composição do TJMG, o TJMG não tem 5º constitucional, ó. Quantas vezes eu já esquematizei isso aqui para vocês, ó? 140 desembargadores. Só que eu tenho que lembrar que 28 desembargadores são escolhidos pelo 5º constitucional. Se eu tenho 28 desembargadores escolhidos pelo 5º constitucional, eu tenho que lembrar que 14 são oriundos do Ministério Público Estadual e 14 são oriundos da advocacia. Aí é o seguinte, aposentou um desembargador do TJ, oriundo do 5º e oriundo da classe dos advogados. Abriu uma vaguinha aqui. A OAB, o Conselho Seccional da OAB, no caso, elabora uma lista sêxtupla. Manda para quem? Para o Tribunal de Justiça, que reduz para uma lista tríplice. Pergunta do concurso: qual é o órgão dentro do TJMG hoje que reduz da lista sêxtupla para a lista tríplice? O Tribunal Pleno, e não mais o órgão especial, igual acontecia anteriormente, tá? Então não se esqueçam, ó, nas indicações do 5º constitucional, quem vai reduzir a lista sêxtupla encaminhada pela respectiva classe para uma lista tríplice, tá? Para uma lista com 3 advogados, de modo que ou 3 membros do Ministério Público, né? Uma lista tríplice, de modo que o governador escolha, vai ser o Tribunal Pleno, tá? Então não se esqueçam, ó, surgiu a vaga para advocacia, a OAB elabora a lista sêxtupla,
passa para o TJ, o Tribunal Pleno reduz para a lista tríplice, vai para o governador do estado para ele escolher o novo desembargador indicado pelo 5º, oriundo da advocacia. Tá? Surgiu a vaga para o Ministério Público Estadual, aposentou um dos 14 aqui, ó, o MPE elabora a lista sextupla, manda para o TJMG, o Tribunal Pleno do TJMG reduz para a lista tríplice, tá? O Tribunal Pleno reduz para a lista tríplice, vai para o governador do estado escolher o novo desembargador, oriundo do 5º Constitucional, mas agora da classe dos membros do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tá? Então não se esqueçam dessa representatividade, dessa composição do 5º Constitucional, né? E só para a gente lembrar aqui, ó, eu tenho, né, 112 desembargadores aqui, ó, que são oriundos da carreira. Lá na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, nós já tínhamos estudado isso, tá? Então, qual é o órgão do TJMG hoje em dia que reduz a lista sextupla para tríplice nas indicações do 5º Constitucional? Tribunal Pleno, não se esqueçam disso, questão importante aí em termos de concurso, tá? Bem, vamos finalizar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, a aula não ficar muito extensa, tá? Nós vamos recomeçar, nós vamos retomar o nosso próximo encontro, ainda no artigo 25, mas a partir do inciso 10, tá? A partir da competência do Tribunal Pleno, para indicar os membros do TJMMG, tá? O inciso 10 do artigo 25 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça.